Boa noite. Veja no Brasil TV. Encontrado o bebê levado por uma médica de um hospital em Uberlândia, no Triângulo Mineiro. Incêndio de grandes proporções consome vegetação na Serra da Moeda, em Minas Gerais. Alunos e professores da Universidade Federal Rural de Pernambuco estão preocupados com a morte de gatos no campus. E ainda, com a volta às aulas na rede municipal de São Paulo, recomeçam as atividades no contraturno, com oficinas, culinária, esportes e reforço escolar. Quarta-feira, dia 24 de julho, agora no Brasil TV. Foi presa hoje de manhã a médica que levou uma recém-nascida do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia, em Minas Gerais, ontem à noite. A bebê, que tinha poucas horas de vida, foi encontrada no estado de Goiás. Era por volta das 11 horas da noite quando a médica para o carro em frente a um dos maiores complexos hospitalares do estado de Minas Gerais. A mulher, que aparece nas imagens, vestida de branco e carregando uma mochila, se passa por uma pediatra e entra dentro da unidade hospitalar. Uma funcionária chega a questioná-la, mas ela disse ser uma médica substituta, recém-contratada pela EBSER. Em poucos minutos e de maneira convincente, a falsa pediatra teve acesso ao quarto onde estava a família do bebê. Isabela tinha apenas 3 horas de vida quando foi levada do Hospital de Clínicas da Universidade Federal de Uberlândia. Pelas câmeras do circuito interno, é possível ver a mulher dentro da unidade hospitalar, com máscara, óculos, touca médica e levando com ela agora uma manta. As primeiras informações dadas pela Polícia Militar dão conta que, para fugir com a criança de dentro de um dos maiores hospitais de alta e média complexidade do estado, a falsa pediatra teria colocado a menina dentro de uma mochila. Às 11h55 da noite, 37 minutos depois, quando as câmeras do circuito interno voltam a registrar a mulher, desta vez saindo da unidade hospitalar, como se nada tivesse acontecido. Ela entra dentro do carro vermelho e vai embora. Cláudia Soares Alves é formada em Medicina pela Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Fez residência na UFO entre 2005 e 2007. Na página dela na internet, ela informa ainda que é professora efetiva da Faculdade de Medicina da Universidade Estadual de Goiás, desde janeiro de 2019. No Diário Oficial consta ainda que ela foi aprovada neste ano para atuar como professora no curso de Medicina da UFO. O carro foi flagrado pelas câmeras de vídeo monitoramento da concessionária Ecovias do Cerrado. A médica foi presa no fim da manhã pela Polícia Rodoviária Federal a 133 quilômetros de Uberlândia. Arsênio Correia para o Brasil TV. Nós não localizamos a defesa de Cláudia Soares Alves. O Ministério Público Federal disse que vai apurar o que aconteceu no hospital. A bebê já foi devolvida para a família. Em São Paulo, a Polícia Civil já está com as imagens que mostram o momento em que um guarda civil metropolitano aposentado atira várias vezes em 3 jovens que estavam parados em frente a um condomínio. Num primeiro momento, o agente disse que atirou para reagir a uma tentativa de assalto, mas as imagens mostram outra situação. O fato que aconteceu na Zona Sul de São Paulo sofreu uma reviravolta e passa a ser investigado agora como tentativa de homicídio e denunciação caluniosa. O crime, num primeiro momento, foi registrado como tentativa de roubo e legítima defesa. Foi isso que o guarda civil metropolitano Jorge Joaquim Nascimento alegou ao registrar o boletim de ocorrência. Ele disse que foi vítima de uma tentativa de assalto e, por isso, reagiu. Mas depois da divulgação das imagens das câmeras de segurança do condomínio onde tudo aconteceu, foi possível ver que o grupo de jovens estava em frente ao condomínio quando o GCM para o carro e já sai atirando. 2 jovens foram atingidos, um com um tiro na perna, e esse não corre risco de morte, e um outro que foi atingido com um tiro na barriga foi internado e está em estado grave. Nós conversamos com um dos sobreviventes desse ataque e ele disse que, apesar do medo, espera que o crime seja esclarecido. Nós não conseguimos contato com a defesa do guarda civil metropolitano aposentado, Jorge Joaquim do Nascimento.
Ainda em São Paulo, a polícia prendeu o motorista de um carro que circulava pela cidade, mandando mensagens de golpe para celulares das redondezas. Essas mensagens tinham links para sites falsos, parecidos com o de bancos. A sofisticação do golpe surpreendeu os policiais. As fotos são para registro dos peritos. Esse carro funcionava como um disparador em massa de mensagens. Dentro dele, uma antena e um computador. Hoje de madrugada, policiais militares viram o motorista em alta velocidade, com o farol apagado, desconfiaram e pararam o carro. Foi aí que descobriram o equipamento. Ao ser questionado, o indivíduo confessou para a gente que ele rodava cerca de 8 a 12 horas por dia, geralmente em áreas mais nobres, como a Avenida Paulista, em Itaim Bibi, e que esse aparelho ele emitia diversos SMS para os celulares ao redor, né? Esses SMS que emitia continha um link. O disparo de mensagens falsas de um carro é a novidade da vez para um crime já manjado, que em inglês se chama phishing. E por aqui, numa tradução livre, seria a pesca de dados. É como se esse carro, com o equipamento apreendido, jogasse a isca virtual. E qualquer pessoa que se aproxime dele, uns 15 metros mais ou menos, olha, eu mesma, assim que cheguei aqui na delegacia, já recebi a mensagem falsa com um golpe. E não só eu, todo mundo da equipe, os próprios peritos e até mesmo o delegado, todo mundo recebeu também. Esse sistema é muito sofisticado agora. Agora eles ampliaram e muito o lançamento de iscas. Antes eles lançavam 10 iscas, agora eles estão lançando milhares de iscas ao mesmo tempo. Essa é uma das mensagens enviadas pelos criminosos. Tentar atrair a vítima com um número alto de pontos que poderiam ser trocados por descontos, produtos ou milhas. Colocam um link usando o nome de bancos verdadeiros. Mensagens assim são falsas. Esses links levam para sites feitos pelos criminosos com as cores e logotipos dos bancos. Quando a pessoa preenche os dados, os bandidos usam a informação para invadir as contas bancárias ou fazer compras. Segundo a polícia, o homem preso com o carro era o motorista da quadrilha. Ganhava R$1.000 por semana. Agora, os investigadores vão atrás de quem desenvolveu o equipamento. Para quem recebe mensagens como desses golpistas ou ligações, a Federação Brasileira de Bancos, a FEBRABAN, dá a dica. Bancos nunca mandam mensagens ou fazem ligações pedindo informações sigilosas. Se receber um link, não clique. Se receber um 0800, um número 0800 para ligar, também não ligue. E eventual dúvida que você tenha com relação à sua conta ou compra que você tenha feito, ligue você para o número que consta ali nos contatos do seu banco. Os bancos ligam para os seus clientes quando eles observam alguma transação suspeita na sua conta. Mas eles ligam, mas não solicitam qualquer informação sua financeira, porque eles já têm isso dentro do sistema deles. Então, se eventualmente alguém ligar se passando por banco, dizendo que tem alguma ocorrência na sua conta e pedindo para você passar qualquer informação financeira, pare, pense, porque com toda certeza é golpe. No Rio de Janeiro, hoje foi o 10º dia da ação integrada em comunidades da Zona Oeste. Logo cedo, policiais civis de diferentes delegacias estiveram em 4 comunidades da Zona Oeste. Agentes da delegacia que combate roubos e furtos de cargas seguiram para Muzema, onde ontem foi registrada a primeira troca de tiros desde o início da ação integrada. Hoje, moradores relataram um novo tiroteio na chegada dos policiais. Policiais da Delegacia de Proteção ao Meio Ambiente foram ao Terreirão, no Recreio dos Bandeirantes. Eles receberam denúncias de uma usina de reciclagem que estaria cometendo crime ambiental na região. Lá encontraram 22 caçambas com resíduos de obras. Os agentes também estiveram na Tijuquinha, no Itanhangá, e em Rio das Pedras. Durante a ação integrada, os policiais conseguiram prender um dos criminosos que participaram de um roubo mediante sequestro registrado há 10 dias aqui na Barra da Tijuca. Ele foi trazido para a delegacia e, segundo a polícia, confessou participação no crime. Gustavo Oliveira de Souza, de 32 anos, conhecido como GT, foi encontrado ontem na Avenida Ayrton Senna e, no momento da abordagem, dirigia um dos veículos usado no assalto que aconteceu no dia 14 de julho. Com ele, os policiais também apreenderam um celular roubado. De acordo com as investigações, Gustavo é um dos que aparecem nessas imagens, abordando um casal na Avenida Gilberto Amado, no Jardim Oceânico.
As vítimas foram sequestradas pelos bandidos e obrigadas a fazer transferências e saques bancários. Nestas câmeras de segurança de uma farmácia no bairro do Estácio, o homem, vítima do sequestro, aparece com os bandidos sendo obrigado a sacar dinheiro de um caixa eletrônico. Enquanto isso, a mulher, também vítima do assalto, é feita refém pelos criminosos dentro do carro. Foram cerca de 2h30 sob a mira dos bandidos. Depois de roubá-los, os criminosos liberaram o casal. A polícia tenta identificar os outros suspeitos de fazerem parte da quadrilha. A Secretaria de Segurança Pública do Mato Grosso apura por que uma mulher trans presa estava numa unidade para homens. A detenta foi agredida por presos dentro do presídio e está em estado grave. A Polícia Civil de Mato Grosso, por meio da Delegacia de Homicídios da capital, investiga um caso de tentativa de homicídio que aconteceu na segunda-feira desta semana em um presídio de Várzea Grande, região metropolitana de Cuiabá. Uma mulher trans de 37 anos, que se identifica como Gabi, foi brutalmente espancada no presídio por detentos homens. Esta imagem de um circuito de segurança mostra o momento em que os presos abaixam a câmera momentos antes das agressões. Segundo a Secretaria de Segurança Pública de Mato Grosso, a vítima ficava em uma ala LGBT do presídio, que fica separada. Mas o caso aconteceu no horário de almoço, o momento em que todos os detentos ficavam juntos. Depois de ser espancada, a vítima foi socorrida e levada para o pronto-socorro da cidade, onde permanece internada em estado grave. A Polícia Civil e a Politec seguem investigando. O complexo penitenciário também instaurou um procedimento administrativo para apurar o caso. Um incêndio de grandes proporções atinge a Serra da Moeda, em Belo Horizonte, desde ontem à tarde. A Raquel Freitas sobrevoou a região e tem as informações. A gente sobrevoa a cidade de Moeda, região central de Minas Gerais, onde um incêndio de grandes proporções atinge a Serra da Moeda. De acordo com o Corpo de Bombeiros, o fogo começou ontem à tarde numa área próximo à BR-040. Daqui de cima a gente consegue ver muita fumaça e também a vegetação já consumida pelas chamas. Ainda há focos de incêndio, linhas de fogo que são combatidas nesse momento. Além do Corpo de Bombeiros, também outros profissionais atuam aqui no local. São cerca de 50 profissionais trabalhando nesse momento. Além dos bombeiros, polícia militar, equipe do ICMBio e também eles têm ajuda de um helicóptero para fazer o combate às chamas. Além do tempo seco, já são cerca de quase 100 dias sem chover aqui na região de Belo Horizonte. O vento forte também ajuda a espalhar as chamas. Um posto de comando foi montado aqui no local. O tempo seco contribui para o surgimento de novos focos de incêndio no Pantanal. Em Mato Grosso, a cidade de Pontes e Lacerda amanheceu tomada pela fumaça. Os bombeiros conseguiram controlar hoje o incêndio que começou no sábado e destruiu parte da vegetação da Serra do Patrimônio. Eles ainda monitoram a região para evitar o ressurgimento dos focos. Segundo o INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, que acompanha a situação dos focos por satélite, Mato Grosso tem hoje 214 focos de calor, 81% deles na região de floresta amazônica do estado. Hoje de manhã, bombeiros de diferentes regiões do Paraná viajaram para ajudar no combate ao incêndio no Pantanal. São 12 integrantes da Força Tarefa de Resposta a Desastres do Corpo de Bombeiros do Paraná que seguem para a região do Pantanal para ajudar a combater as chamas no Mato Grosso do Sul. Eles embarcaram hoje de manhã saindo de Curitiba e devem chegar na região amanhã à tarde. São representantes de diferentes comandos regionais. Além de integrantes do Corpo de Bombeiros aqui da capital, tem também representantes da região de Londrina e também de Cascavel. Eles vão para auxiliar nos combates a incêndio, mas também como multiplicadores de conhecimento. Para o Corpo de Bombeiros, para toda a equipe, é uma satisfação muito grande a gente poder estar contribuindo nessa minimização de danos. Obviamente nós ficamos entristecidos com toda a tragédia ambiental que tem se desenrolado, mas
vamos com energia, com muita dedicação para tentar minimizar, auxiliar aquela população da melhor forma. O envio atende a um pedido da Ligabom, que é o Conselho Nacional dos Corpos de Bombeiros Militares do Brasil. Daqui, a equipe levou equipamentos próprios para não precisar usar materiais e veículos de outras equipes que também atuam na região. A ideia é que essa primeira equipe passe 15 dias no Pantanal e, se for necessário, um revezamento deve ser feito com outros agentes do Paraná. A nossa expectativa lá é que a gente possa contribuir de alguma forma nessa minimização de danos e sabendo já que os incêndios florestais de lá são diferentes dos incêndios florestais daqui, até pela questão da diferença do bioma, da diferença do tipo de floresta, região pantaneira, e também que eles são muito fortes, muito intensos. Então essa também é uma preocupação até para a segurança dos bombeiros durante as operações. Então o cuidado é muito maior, a precaução é muito maior. Agora olha essa história. Em Timon, no Maranhão, moradores encontraram um caixão abandonado na beira de uma estrada. Eles chamaram a polícia para descobrir o que tinha dentro desse caixão. Foi na zona rural de Timon, às margens da BR-226. Lá estava o caixão, sem ninguém por perto. A polícia foi acionada por moradores, achando tudo muito estranho. A polícia militar foi até o local. Tudo indicava que no caixão novinho e lacrado tinha sim um corpo, mas veio a surpresa na hora de abrir. Não havia ninguém morto. O que tinha dentro era outra coisa. Havia pedras, somente pedras. O caixão é um parecido como este modelo vendido nas funerárias. Custa em torno de R$ 1.800. Eu acredito que deve ser algum tipo de brincadeira de mau gosto, que um tipo de caixão daquele ali serviria tanto para uma família necessitada. Eu não sei o que dizer a respeito dessa situação, não. É muito inusitada e... Infelizmente é uma coisa inusitada, né? Causou até uma preocupação de ter sido trazido em algum veículo de carroceria. A carroceria poderia ter aberto e caído com algum corpo, né? Isso poderia ter acontecido, mas não foi isso. Pelo que eu vi, realmente fizeram isso para geralmente causar essa polêmica, né? De colocar ali e aí causar um alvoroço na comunidade, que tinha um caixão lá, e quando você chega lá, os populares pegavam e estava pesado, né? Como se tivesse realmente um corpo ali dentro. Gatos estão sendo encontrados mortos na Universidade Federal Rural de Pernambuco, no Recife. Foram mais de 10 nos últimos dias. Funcionários e estudantes acreditam que é caso de polícia, de crime de crueldade contra os animais. Foram 13 gatos. Todos foram encontrados perto do prédio da reitoria da Universidade Federal Rural de Pernambuco, a UFRPE. As fotos mostram que os animais estavam sangrando. Hoje pela manhã, nós vimos alguns gatos circulando na mesma área. Funcionários e alunos da UFRPE começaram a coletar assinaturas para que a reitoria faça uma investigação para saber se os gatos foram envenenados. Giovanni Xavier é funcionário do Sindicato dos Trabalhadores das Universidades Federais de Pernambuco. Ele falou que muitos animais são abandonados nesta área. Aí quando vê que o trabalho é complicado, que vai ter que gastar, né, vai ter despesas, então a pessoa faz o quê? Simplesmente abandona no sol e na chuva ali. José Carlos é funcionário e aluno da Universidade Federal Rural. Ele disse que já encontrou gatos mortos aqui antes. Infelizmente já encontrei já animais assim que foram abandonados e com sinais de envenenamento. No caso foi uma gatinha fêmea que estava até com filhotes, estava amamentando e, assim, infelizmente, todos vieram a óbito. Amélia Diassi é técnica administrativa da UFRPE. Na sexta-feira da semana passada, antes das mortes deste fim de semana, ela procurou a Delegacia de Polícia do Meio Ambiente e registrou uma ocorrência. Relatou que no dia 8 deste mês, dentro da Associação de Professores da Universidade Federal Rural de Pernambuco, no Departamento de Agronomia, havia 10 filhotes de gatos e encontrou o corpo de uma gata morta. Disse ainda que os animais passam por todo tipo de crueldade e necessidade: fome, sede, frio, calor e falta de atenção. Ela também está organizando o documento para a reitoria investigar por que os gatos estão aparecendo mortos na universidade.
É um abaixo-assinado pedindo uma investigação para que esse criminoso ou os criminosos eles sejam identificados, denunciados e que eles vão para atrás das grades, que é o lugar de criminoso e não vivendo em sociedade. E que a universidade ela tome medidas que possa visar o bem-estar animal e também da comunidade acadêmica. A Polícia Civil de Pernambuco disse que investiga as mortes na Delegacia do Meio Ambiente e que o corpo dos animais foi enviado para necrópsia na própria universidade. Já a Universidade Federal disse que tomou conhecimento no início da noite da segunda-feira e na manhã da terça-feira se reuniu com o diretor e o supervisor de segurança da instituição para buscar informações sobre o ocorrido e tomar as providências cabíveis. A seguir, as primeiras cédulas do real começam a ser recolhidas por instituições financeiras por determinação do Banco Central. É já já. Brasil TV de volta com a informação da consulta ao terceiro lote de restituições do imposto de renda, aberto hoje pela Receita Federal. Ao todo, mais de 6 milhões de contribuintes devem ser contemplados num valor total de 8 bilhões e meio de reais. Os pagamentos vão ser feitos a partir do dia 31 de julho. Segundo a Receita, cerca de 54 mil contribuintes do Rio Grande do Sul foram priorizados e vão receber as restituições nesse lote por causa das inundações no estado. O quarto lote vai ser pago no dia 30 de agosto e o quinto em 30 de setembro. Mais de 1 milhão de alunos voltaram às aulas hoje na rede municipal de ensino da capital paulista. Com isso, recomeçam também as atividades no contraturno, com oficinas, culinária, esportes, reforço escolar e os serviços de transporte escolar gratuito. A Ananda Apple tem mais detalhes. As crianças voltaram hoje, mas os professores retornaram na última segunda-feira para fazer o planejamento das ações pedagógicas no segundo semestre, que começa hoje e vai até o dia 20 de dezembro. Com a retomada das aulas, voltam a ser servidas mais de 2 milhões e 700 mil refeições diárias na merenda escolar. E nas creches, as crianças têm direito a 5 refeições por dia, com prioridade para os alimentos não processados. O crédito para a compra de material e uniforme nas lojas credenciadas continua disponível no aplicativo Kit Escolar. Os pais têm até o dia 31 de outubro para gastar o valor disponível para esse ano letivo. Continua também o trabalho de busca ativa das crianças faltosas por meio do grupo de mães guardiãs contratadas pela prefeitura. A criança que deixa de ir às aulas, em geral, tem problemas familiares, de saúde, falta de transporte escolar, desmotivação com o aprendizado e até passa pelo uso excessivo das telas que a torna desinteressada das atividades escolares. O último dado sobre evasão escolar que se tem na capital é de 2022, 0,95% das crianças faltando na escola contra 1,35% 10 anos antes. O número diminuiu, mas ainda preocupa muito os professores. As cédulas da primeira família do real serão recolhidas por instituições financeiras, conforme publicado pelo Banco Central. Apesar da medida, as notas podem ser usadas normalmente. As compras do dia a dia de Ana Lúcia no supermercado quase sempre são pagas com cartão. Pix e cartão de crédito. Dinheiro em espécie? Nem vejo. É muito difícil ver dinheiro. Dinheiro em cédula na carteira mesmo é coisa rara hoje. Hoje a gente vive uma geração que a gente não vê mais dinheiro, né? É difícil ter na carteira, né? É difícil, é difícil. Nessa loja, os pagamentos em dinheiro vêm caindo com o passar dos anos. O dinheiro hoje ele representa em torno de 10% das vendas no geral, né? E depois do Pix, a nota física mesmo desapareceram. E moeda nem se fala. Hoje em dia, para ter troco de moeda, é quase impossível ter. E agora, as primeiras notas de real emitidas no país a partir de 1994 vão sair de circulação. A informação é do Banco Central. As cédulas de hoje elas possuem bem mais características para poder você verificar
de fato, a autenticidade, a veracidade delas, e é natural que, com o passar do tempo, ocorra todo um desgaste, né? Já que você tem que trata-se de um papel moeda, né? Então, é um meio físico de pagamento. Por mais que você tenha vários elementos de segurança que tornem a cédula da segunda família, por exemplo, que foram lançadas inicialmente lá em 2010, com as células de 50 e 100, é normal que, ao longo do tempo, ela venha a perder também a questão do desgaste, né? Venha a ocorrer também um desgaste. Hoje, essas cédulas são raras. Quem possui deve procurar uma agência bancária e fazer a troca. As cédulas antigas representam só 3% de todo o dinheiro em circulação. O objetivo da retirada do mercado é facilitar a identificação dos itens de segurança. O Brasil TV fica por aqui. Outras notícias no Jornal Nacional, hoje um pouquinho mais cedo, às 8 da noite, hora de Brasília. Uma ótima noite para você e até amanhã.